Isso mesmo. Hoje é a segunda aula desta matéria já recém-iniciada, síntese do Antigo Testamento, segunda aula da recém-iniciada matéria, síntese do Antigo Testamento. Esta é a turma das quintas-feiras, curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Agradecemos a Deus, né, pelas condições que deu a cada um de nós estarmos aqui nesta quinta-feira, né? Estamos em pleno verão e estudar nesta época do ano é um pouquinho desafiante, pelo menos aqui na área de Massachusetts, na área de Connecticut, Nova Inglaterra. Não é o caso onde está a nossa irmã Cássia, que é verão o ano inteiro, então não tem esse problema de neve, de verão, enfim. Mas aqui em cima, nessa área da Nova Inglaterra, para os que conhecem aqui, né? Se a irmã Cássia já morou aqui, sabe que aqui é complicado nessa área do verão. Né? Do verão, todo mundo trabalha bastante para compensar, né, as perdas que normalmente ocorrem no inverno. Até já pensei, conversei até com outros alunos, mas eles disseram que não seria produtivo parar a escola por 3 meses. Falei, não, pastor, porque tem gente que ainda está com gás e parar 3 meses é complicado, entendeu? Então, infelizmente, quem não pode, não pode. Quem pode, pode. Então, a gente tem que, digamos assim, nos acostumar com essa realidade que durante 3 meses teremos um número um pouquinho baixo de alunos, mas é aquela coisa, uma faculdade ela precisa funcionar o ano inteiro para se manter dentro do básico. Outro sim, quero já agradecer os alunos que já realizaram seus pagamentos do mês corrente de julho. Muito obrigado, Deus abençoe, recompense, prospere a cada um de vocês. E aqueles que ainda não fizeram seus pagamentos, lembre-se que até o dia 30, tá? De hoje a 8 dias é a data limite, você pode fazer o seu pagamento do mês de julho com toda liberdade e tranquilidade. Outros sim, né? Como dizia meu falecido pai gostava de usar muito essa expressão, outros sim, outros sim, outros sim. Ele não era muito acadêmico, mas ele gostava de certas palavras, e uma delas era outros sim. Então, outros sim, a partir da próxima semana, já estaremos já enviando pelo correio as carteirinhas, né? Porque, acredite, ficamos com 2 máquinas defeituosas compradas novinhas, com garantia de 2 anos. A primeira máquina só funcionou 4 dias, lá vou eu, mando de volta. Levou 10 dias para chegar a segunda, começa a usar a segunda, durou 2 dias de defeito, mandei de novo, está com garantia. E hoje chegou a terceira máquina. Eu não vou ungir essa terceira máquina, que é pecado ungir objetos. Então, eu tenho que orar para que não haja problemas com essa terceira. Incrível, né? Já me aconteceu no ano retrasado eu trocar em menos de um mês 3 laptops. Felizmente, sempre eu compro uma garantia extra, já esperando problemas desta natureza. Né? Se não compro, dá um problema violento. Então, já estou me justificando com os irmãos que eu estarei. Sim. O senhor pode me confirmar o valor da $5? Mas não se preocupa, tranquila. A senhora pode mandar na outra mensalidade. A senhora já enviou a sua agora, não se preocupe. Mande na outra, do mês de agosto, está tranquilo. Fique tranquila, tá? Que na verdade, os $5 é o valor do cartãozinho plástico, tá? Então, fica tranquila. Para o próximo mês, tá excelente. Não precisa usar somente os $5 para enviar uma remessa separada, que não vale a pena. A gente fica tranquilo no próximo mês fazer o pagamento. Tá? Os irmãos que já fizeram o pagamento da carteirinha, ou que têm interesse na carteirinha, fiquem tranquilos, né, que já temos tudo registrado. Só então, a partir da semana que vem, se Deus quiser, já estaremos começando a despachar pelo correio as primeiras carteirinhas. Anote aí em algum lugar a próxima matéria. Nós estamos recém começando esta, né? Síntese do Novo Testamento. A próxima matéria, síntese do Novo, e depois da matéria síntese do Novo, os evangelhos. Tivemos que fazer alguma pequena alteração na ordem das matérias, ou seja, na posição das matérias, nada mais. Né? Por uma situação de melhor ajuste. A partir da próxima matéria, estou sabedor aqui que tem alunos que já, na próxima matéria, já estão fazendo como a última
Acredito que a irmã Ana Paula é uma delas, né? Na próxima já vai ser a última matéria do básico, e aí, quando for fazer evangelhos, ela já não estará mais aqui com vocês, então já estará migrando para o médio. Tá? Os alunos que desejarão migrar para o médio, saibam que só temos 2 turmas. Uma que funciona semanalmente, todas as segundas-feiras no mesmo horário, e uma que funciona aos terceiros sábados. É um intensivão. Né? Creio que a irmã Ana Paula já esteve participando de uma dessas aulas de sábado, né? Para quem não está acostumado, é um pouquinho desgastante, um pouquinho cansativo, né? De 10 da manhã às 4 da tarde, 1h15 de almoço, mas quem está acostumado pega de letra, tá? Só para vocês saberem que são as 2 opções hoje disponíveis para o curso médio. A opção semanal, 5 segundas-feiras, mesmo horário, 8 às 9h45, e a opção mensal, terceiros sábados, de 10 da manhã às 4 da tarde, tá bom? Só para vocês, então, terem esta informação. Página 13. Página 13. A organização do Antigo Testamento. Página de número 13. Eu vou apresentar um slide, eu ainda não fiz a apresentação dos slides até o momento, então vamos hoje trabalhar um pouquinho com os slides. Isto. Estes são os livros do Antigo Testamento. Um diagrama bem parecido como está aí na página 13. Só quero chamar a sua atenção, né, para que você observe com bastante calma. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, já temos conhecimento deles, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos vão de Josué até Esther, passando pelos 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis e os 2 livros de Crônicas. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os livros proféticos divididos em 2 categorias, profetas maiores e profetas menores. Inclusive, estamos, né, estudando no médio em teologia. Agora começamos essa segunda-feira passada, profetas menores. Né? Uma das matérias do médio em teologia são os livros proféticos, livros poéticos também, né? Faz parte da matéria do médio em teologia, então vai ser bem interessante. Para quem quiser, né? Ninguém é obrigado a passar para o médio quando terminar o básico. Né? Uns 2, 3 alunos, semana passada, me perguntaram: pastor, sou obrigado a passar para o curso médio? Não, você fique bem à vontade. Alguns vão parar de forma final no básico e outros vão levantar voo, né, para o médio, já outros para o bacharel, já outros para o mestrado. Né? Hoje 4 alunos animadíssimos, parece que eles tomaram Red Bull, né, durante a noite. Não, pastor, eu vou até o doutorado, né? Conte conosco. Eu falei: rapaz, 4 alunos, né? Estão com todo o gás, querendo chegar até o doutorado. O professor não está animado, não, pastor? Olha, você está animado, né? Você tem 27, você tem 29, você tem 32 anos, você tem 35, agora será que eu vou conseguir? Não, você vai chegar sim, se Deus quiser. Se a gente chegar, a gente vai chegar. Ok, que Deus nos ajude a chegar. Né? Se Jesus não voltar, se voltar, melhor ainda, né? A gente não vai estar aí tão preocupado com o tempo. Vamos lá. Isso aqui é interessantíssimo. Tá? Eu não enviei ainda, mas vou enviar o mais rápido possível esse quadro. São os autores e as datas que foram escritos os livros do Antigo Testamento. Gênesis tem a data de 1440 a.C., de parte de Moisés. Levítico, 1445, cujo autor Moisés. Deuteronômio, 1400 a.C., Moisés. O livro de Juízes, desconhecido, mas a data já se sabe, entre 1050 e 1000 antes de Cristo. Agora, aí vemos 1 de Samuel, entre 931 e 722 antes de Cristo, tá?
1 de Samuel foi escrito por Samuel e outros, a mesma coisa, o mesmo livro de 2 de Samuel. Aí nós vemos 1 de Reis, Jeremias, 1 de Crônicas, o seu autor foi Esdras, de igual maneira o livro que leva o seu nome. Esther, o autor desconhecido, escrito em 465 a.C. O livro dos Salmos, olha só, foi o livro mais longo de toda a história bíblica. Levou do ano 1000 ao ano 300 antes de Cristo. Pouca gente sabe disso, né? Levou 700 anos para ser redigido. Davi, Asaf e outros foram seus autores. Moisés é também o autor de Êxodo e Números, 1400 antes de Cristo. Josué, o autor do livro que leva o seu nome entre 1400 e 1375. Ruth, o autor é desconhecido, também foi outro livro que levou muito tempo, do ano de 1050 a 500 a.C. 2 de Samuel, Samuel e outros, Jeremias, 2 de Reis, Esdras, 2 de Crônicas, Neemias, foi o livro que foi os Neemias e Esther foram praticamente os livros mais curtos em espaço de tempo pequeno, 423. Jó se supõe ser o mais antigo, levou do século V ao século II antes de Cristo. Moisés ou Salomão, seus prováveis escritores. Provérbios, entre 950 e 700 a.C., tendo Salomão e outros. Aí vemos Eclesiastes, Salomão, Isaías, Lamentações por Jeremias, Daniel por Daniel, Joel por Joel, Obadias, Miqueias, Abacuque, Ageu, Malaquias, com seus próprios livros, Salomão, autor de Cantares, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Jonas, Naum, Sofonias e Zacarias, os autores que levaram os seus próprios nomes. Isso aqui é interessante, a interpretação da Bíblia. Por que nós temos dificuldade, às vezes, em lermos a Bíblia? Preste atenção. A interpretação bíblica é a expressão verbal da compreensão, feita pelo intérprete do significado. Com o mesmo padrão se obtém implicações. O significado aponta para significação. As implicações, o leitor responde. O significado também envolve prestar atenção nos aspectos importantes, como estilo do autor, contexto, atos mentais e matéria do assunto. O estilo do autor tem muito a ver com as normas de expressão, normas de linguagem e gênero literário. Isso aqui é interessante quando nós formos estudar lá na frente a forma de interpretar corretamente a Bíblia. Isso aqui é uma, vamos dizer assim, uma linha hierárquica que ajuda a entender bastante a questão da interpretação da Bíblia. Vamos dar um rápido exemplo. Principais fatos. Adão e Eva. Sabemos que os descendentes de Adão e Eva chegou a Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé, indiretamente, teve uma conexão com a Torre de Babel, mas Noé foi o ancestral direto de Abraão. Éber foi um descendente dos semitas, daí o povo hebreu. Se questiona até hoje, Adão e Eva existiram? Sabemos pela Bíblia que sim. E Noé? Sabemos pela Bíblia que sim. Há provas históricas para provar a existência deles? Poucas, quase nada. Porém, temos o registro das Escrituras. Jesus reconheceu, não é, a existência tanto de Adão e Eva como de Noé, declarando lá em Mateus 19:4. Por acaso vocês não leram no trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? Lucas 17:26. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Voltando aos principais fatos que ligam o Antigo Testamento. Olha aqui, envolvendo Abraão.
Abraão teve duas esposas, Sara e Agar. Através de Sara foi gerado Isaac. Através de Agar foi gerado Ismael. Isaac gerou a Jacó e a Esaú. Jacó se transforma em Israel. Israel gera 12 filhos e uma menina. Mas Judá e José são os filhos chaves que vão fechar os 400 anos do cativeiro egípcio. Importante que aqui nós aprendemos a conhecer a origem da separação entre árabes e israelenses, a ida para o Egito, e os filhos de Jacó, Israel, os mais importantes, de fato, Judá, Levi e, como já aqui frisamos, José. Principais fatos. Isso aqui é interessante para a gente ter uma visão do Antigo Testamento. Moisés, conectado com os 12 espias. Dos 12, Josué. Josué ajudou com que as 12 tribos entrassem na Terra Prometida. Das 12 tribos vieram juízes. Os juízes desembocaram no tempo de Samuel, Samuel no de Saul e Saul no de Davi. Aí nós temos, então, a vida de Moisés, o retorno de Canaã, a divisão em tribos, Saul, primeiro rei, e a grande alternância. Essa alternância é exatamente entre Saul e Davi. Deixa eu voltar aqui, então. Depois eu volto aqui para os slides. Vamos à apostila na página 13. Nossa Bíblia não está organizada em ordem cronológica, né? Só dei essa pequena apresentação para você entender isso aqui melhor. Ou seja, não está compilada com uma linha do tempo, onde cada livro é uma sequência do anterior. A palavra Bíblia significa biblioteca. E assim como uma biblioteca, os livros do Antigo Testamento estão organizados por temas, cada um em sua categoria. Por isso é tão importante entendermos como eles são organizados. A princípio, na Bíblia hebraica, os livros foram organizados em apenas 3 categorias. A Torá, também conhecida como Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas e os escritos. Em nossa Bíblia, o Antigo Testamento está organizado em 5 categorias: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Para facilitar a visualização da estrutura do Antigo Testamento, vamos usar o gráfico que chamaremos de o arco do Antigo Testamento. Nós já apresentamos nos slides e agora vocês têm uma melhor visualização. Virando a página, por gentileza, virando a página. Por que estudar o Antigo Testamento? Eu tenho certeza que muitos de vocês já se questionaram. Por que eu devo estudar o Antigo Testamento? Haja visto que ele é tão complexo na sua diversidade de narrativa. Olha só. Um importante teólogo do século XX, chamado Carlos Masters, escreveu o seguinte: a ação inspiradora de Deus no Antigo Testamento era como um filete de pólvora, cuja cor era igual à cor da terra. Antes já se sabia da sua existência e do seu destino, mas não se conhecia ainda seu traçado preciso, nem seu conteúdo concreto deste traçado. Este filete estava sendo conduzido por Deus até chegar ao fogo. No momento em que Cristo chega, ressuscita e comunica o Espírito, o fogo se acende e se estende à pólvora, iluminando de repente o seu traçado invisível. Apenas conhecendo o Antigo Testamento é que podemos ter um pleno conhecimento da identidade e da mensagem de Cristo. É impossível falar de salvação ou plano de redenção sem entender toda a história do povo de Israel e como Deus foi preparando tudo para a vinda do Messias. Aí dentro desse retângulo, eu faço aqui algumas perguntas. Você já parou para pensar como é maravilhoso ter um Deus que escolheu para se revelar para nós? Diante de toda a criação, ele optou por se mostrar por meio de um relacionamento pessoal. É possível conhecer a Deus pessoalmente? Tenha um tempo de oração e comece a buscar por esse relacionamento pessoal com Deus, Criador de todas as coisas, e que nos ama com um amor
tradicional. Então, é importante o estudo do Antigo Testamento. Na página seguinte, a página 15, como ler o Antigo Testamento, cosmovisão e geografia do mundo antigo. Na última aula, vemos como Deus pode ser conhecido e como o Antigo Testamento chegou até nós como o conhecemos hoje. Na aula de hoje, veremos um pouco como podemos ler e interpretar o Antigo Testamento fielmente. Veremos como o mundo antigo enxergava o mundo e vamos entender sobre a geografia, onde todos os acontecimentos do Antigo Testamento acontecem. Como ler o Antigo Testamento? Escute essa. Estudar o Antigo Testamento é uma tarefa incrível, mas também exige disciplina. A preparação adequada pode ajudar o aluno a colher bons frutos. O Deus soberano que criou o universo, que controla a história e que realizará seu plano no tempo devido, decidiu manifestar-se. Em si mesmo, isto é um ato de graça e devemos nos sentir estimulados a ouvir. No entanto, o ato de ouvir pode ser prejudicado por muitos fatores. Em primeiro lugar, a revelação de Deus não foi feita na língua portuguesa ou no âmbito da cultura ocidental. Consequentemente, precisamos esforçar-nos para receber a mensagem com clareza. Quanto mais o aluno conhece a cultura do Antigo Oriente, do Antigo Oriente Médio, especificamente de Israel, no período do Antigo Testamento, mais barreiras ele pode eliminar e mais fácil será de entender a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, o elemento mais complexo, mais dificultador, que mais dificulta a compreensão do Antigo Testamento é a barreira linguística e a barreira cultural. Linguística, porque o Antigo Testamento não foi escrito em língua portuguesa, foi escrito em hebraico e em aramaico. Segundo, a cultura do Antigo Testamento é uma cultura oriental, basicamente uma cultura semítica, hebreia, judaica, embora entram outros povos misturados, né, como os babilônios, os assírios, mas por haver uma diversidade de culturas totalmente diferentes, a nossa cultura latina, brasileira, de língua portuguesa, é óbvio que a leitura do Antigo Testamento, queiramos ou não, vai se tornar em algo um pouquinho difícil. Claro, teremos textos muito fáceis de serem interpretados. Por outro lado, teremos textos altissimamente desafiantes. Você vai quebrar a cabeça. É como se fosse um código. E, na verdade, ele é um código, porque a cultura de um outro povo, de uma outra nação, há 2.000, 3.000, 4.000 anos lá atrás, no passado, queiramos ou não, dificulta ainda mais a compreensão deste código, que é o chamado código cultural. Mas vamos lá, vamos procurar vencer essas dificuldades, essas barreiras que naturalmente estão na compreensão do Antigo Testamento. Outro fator de dificuldade é que, mesmo ao ouvirmos, somos seletivos em relação ao que ouvimos. Além disso, tentamos conformar a mensagem ao que desejamos ouvir. A solução é permitir que a Bíblia fale por si. Todos temos pressupostos acerca da Bíblia, ou seja, ideias, conjecturas, teorias. É errado ter ideias? Não. É errado ter conjecturas sobre um texto que você lê e não chega a nenhuma conclusão? Não é errado. É errado, sim, fazermos afirmações em cima de conjecturas. Por isso que diz conjectura. É uma ideia, é uma teoria. Até o momento que eu tenha uma visão formada e concreta, aquela teoria não deixa de ser uma teoria. Por isso eu não posso me atrever a fazer conclusões precipitadas. Teoria, conjectura, ideia é um direito que todos nós temos, mas para fazermos afirmações muda de assunto total e completamente. Vamos lá. Eles devem ser constantemente avaliados e refinados para não distorcer seus ensinamentos. Pastor, sim. Posso fazer só uma pergunta a respeito disso aí? Faça, por favor.
Como que, então, que os pregadores pegam um texto só e cada um tira uma mensagem diferente daquele texto? Depende do texto que ele esteja usando. Exemplo, existem textos no Antigo Testamento que eles são claros. Por serem claros, por serem objetivos, não há dificuldade daí tirar várias aplicações. Mas, repito, vai depender muito do texto usado. Tem textos que não tem como criar, trazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis aplicações, porque ele está restrito a um âmbito geográfico, me explico? Histórico e social. É impossível, certo? Já tem textos que são bem claros, são textos muito simples, e aí as aplicações elas são muito variadas. Vai tudo depender do texto usado. Por isso que cada texto do Antigo Testamento é impressionante, é um grande desafio. O Novo não é tão complexo, mas o Antigo sim, entendeu? Vai depender muito, por isso que a maioria dos pregadores amam pregar em cima do Novo Testamento. Não sei se alguém aqui já observou isso com muita atenção. A maioria dos pregadores que hoje estão aí sendo muito usados por Deus, pregadores até muito famosos que têm canal no YouTube, observa isso com atenção, é uma característica interessante. 80% deles lançam mão do Novo Testamento. 80%. Não estou exagerando, não. Porque o Novo Testamento é mais fácil pela questão geográfica, histórica, cultural. Vai ter pontos de cultura, vai ter pontos que vão envolver a geografia e a história, vão, claro, mas nada em comparação ao Antigo Testamento. Por exemplo, pregar sobre o livro de Jó. Vocês acham que é fácil? Sejam sinceros. Pegar o livro de Jó, escolher ali aleatoriamente 2 ou 3 versículos. Vocês acham que é muito simples pregar o livro de Jó? Sim ou não? A Bíblia em si eu não acho fácil pregar. Não. É muito complexo. O livro de Jó é complexo demais. E com exceção dos primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3. Por quê? Porque ali está havendo uma narrativa que envolveram 3 personagens: Deus, Satanás e Jó. Veja bem, os 3 primeiros capítulos eles são bem práticos para você pregar. A partir do 4º capítulo de Jó já fica mais complicado. Por quê? Porque entram os amigos de Jó, as acusações. Aí quando entra no capítulo 9 de Jó fica mais complicado ainda. Quando entra no 13º capítulo, aí esquece. Porque aí você tem que ter muito cuidado para não fazer aplicações que são exatamente aplicadas só para aquela época. Sem dúvida nenhuma, os capítulos mais difíceis do livro de Jó são 36, 37, 38 e 39. Aí esquece, porque está falando de várias ciências, como geografia, história, astronomia, física, química, física quântica. Aí esquece, aí é bem difícil, dificílimo. Outro livro também difícil de ser pregado. Eu vejo pouquíssimos pregadores pregarem, Eclesiastes. Com exceção do capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O capítulo 3, mamão com açúcar. Agora entra no capítulo 4, entra no capítulo 5, entra no 6 e 7, aí esquece. Aí você lá na frente consegue ter uma visão um pouco melhor no capítulo 12 de Eclesiastes. E mesmo assim, é um jogo de figuras de linguagem que, se você não conhecer a cultura hebreia, você não vai conseguir entender nada. Ok? Então, a Bíblia em si, o Antigo Testamento, é desafiador. Por isso, vou repetir mais uma vez, preste atenção. A maioria dos pregadores afamados, que tem nome, canal no YouTube, eles são amantes de pregarem o Novo Testamento. Eu já sou amante de pregar o Antigo. Por quê? Porque eu me identifico com a cultura hebraica, porque sou judeu, talvez seja por isso. Tá? Sou historiador, amo história. Tá? Tenho investigado as culturas e a história de várias nações e de vários povos envolvidos dentro do Antigo Testamento. Então, me sinto à vontade. Não é que eu não gosto de pregar o Novo. A questão é que eu vejo que pouca gente prega em cima do Antigo. Então, eu trabalho em cima daquilo que é pouco explorado. Esses dias eu larguei no meu canal do YouTube uma mensagem no livro de Esther, o povo ficou doido.
Doido em que sentido? Pastor, o que é isso? Nunca ouvimos isso na nossa vida. Mano, está lá, está na Bíblia. E o livro de Esther é um dos livros mais difíceis também, porque é o único livro, não sei se vocês sabem, da Bíblia, que não é mencionado o nome Deus. Quem sabia disso? É o único livro da Bíblia que não é mencionado o nome Deus. Então, irmã Graciela, fica mais complicado ainda você usar um livro no qual não se menciona o nome de Deus e você encontrar Deus ali. E você Cantares, professor. Cantares. Cantares, Salomão. Cantares. Outro livro difícil. Porque fala sobre o aspecto do casamento oriental. Não apenas do casamento na cultura hebraica ou hebreia. Lembre-se que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Teoricamente, dentro dos 8 capítulos de Cantares, ali nós vamos encontrar uma miscelânea de mais de 100 culturas. O quê? Ele também não tem a palavra Deus, não tem, professor? O livro de Cantares, não. Também interessante. Você não encontra a expressão, a palavra Deus. Cantares e Esther. Mas Esther é mais complexo, por um lado. Em Cantares, você vê sutilmente a presença de Deus. Para não dizer que você não vê sutilmente, em Esther, quando você vê a prática do jejum e da oração, que queira ou não, ela se volta para a pessoa de Deus. Então, respondendo... Ele também não inclinar, né? O primo dela também não inclinar diante também. Exato, porque nenhum judeu se inclina diante de homens. É uma prática da característica da adoração dos judeus, do hebreu. Né? O judeu não se inclina diante de homem. Então, irmã Graciela, pregar o Antigo Testamento é realmente difícil. Os pregadores que usam o Antigo Testamento, só chama a sua atenção, eles vão pregar textos muito práticos, curtos, fáceis e objetivos. Agora, textos com profundidade, preste atenção, é difícil. É uma quantidade de gente, de pregadores muito poucos, né? Porque é uma parte da Bíblia realmente que exige um pequeno estudo, ou muito estudo, dependendo do livro, claro, que está se usando para você pregar. Eu sugiro o seguinte para alguns dos alunos: não pregue o Antigo Testamento em uma área que você desconhece. Se você apenas tem uma ideia do que acha que o texto está querendo dizer, não se arrisque. Ao contrário, estude, entre na profundidade, aí monte uma mensagem dentro daquele texto escolhido. Do contrário, não convém entrar em águas profundas, né? Se você não tem uma boia de salva-vida, porque você acaba morrendo afogado. Né? Como eu vi semana passada um pastor no YouTube pregando sobre o livro de Neemias. Fácil, pastor. É um livro histórico, não tem complicação. Só que vocês não vão acreditar. Ele conseguiu colocar Neemias ao lado do profeta Isaías. Ele conseguiu. O pregador pegou Neemias e disse: olha que Neemias, depois que saiu do templo reconstruído, teve um encontro com o profeta Isaías. É o que diz lá em Isaías capítulo 6. Estava lá Neemias. Mas de onde ele tirou isso? Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu não sei. Só que ele insistiu tanto com o povo, e o povo, amém. Amém. Uma pregação de 1h15 no YouTube. Eu fiquei, como é que é? E ele, em momento nenhum, provou que Neemias e Isaías se conheceram, mas ele criou digamos assim, um entretecido, ele entreteceu a história dos dois de tal maneira que o povo acreditou, que o povo entrou. Mas e o texto? Cadê o texto? Eu assisti 38 minutos da mensagem, falei: esse homem tem que mostrar o texto. Deu 1h15. Cadê o texto? Cadê o texto? Eu terminei frustrado. Ele não falou, só me ensinou aquele texto de Isaías 6:1-2. Estava lá, Neemias, estava escondido atrás da coluna, quando Isaías viu o alto e sublime. Eu falei: aí falei: que é isso, rapaz? É especulação demais, espera aí. Aí eu desliguei, falei: não deu, estava faltando 5 minutos de terminar o vídeo, eu fiquei totalmente frustrado. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar ouvindo uma mensagem que, de repente, não faz sentido, não tem nada a ver aquele personagem com o ambiente ao qual ele foi forçadamente inserido. Alguém já teve essa experiência? No Antigo Testamento, ouvi alguém pregando sobre o Antigo Testamento, sobre um personagem, digamos, exemplo, Jacó.
e, de repente, Jacó aparece num cenário que não tem nada a ver com a história de Jacó. Alguém já teve essa experiência? Está ouvindo uma pregação sobre um personagem e, de repente, começa alguma coisa a bater errado no seu ouvido. Fala, esse personagem está em lugar errado, em momento errado e em geografia errada. Alguém já teve essa impressão? Só eu? A mulher de Jó, professor, a mulher de Jó, coitada. Ei, mas esse cara faz cada coisa que a mulher de Jó. A mulher de Jó. Deixa eu perguntar a vocês, já que estamos... Não é um debate, é para a gente abrir o horizonte sobre o Antigo Testamento. O que vocês acham? Qual é a opinião pessoal que vocês têm sobre o que aconteceu com a mulher de Jó? E se vocês podem traçar alguma coisa dentro da Bíblia. Vamos lá. O que vocês opinam? Irmã Terezinha não está hoje aqui. Irmã Terezinha, que era especialista em apertar um botão e a coisa fica meio fervente, né? Então, hoje, a irmã Terezinha deixou o manto com a irmã Laodiceia. A irmã Laodiceia agora jogou um pouquinho de brasa no altar para pegar fogo. Como é que vocês encaram a mulher de... Deixa eu ler um texto aqui, então. Vamos usar a Bíblia, que fica melhor. E a gente está dentro do assunto, que é realmente difícil. Abra lá no livro de Jó. Eu considero um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento. Para você, se para você não é, para mim, é um dos mais difíceis. Livro de Jó, capítulo 2. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 6, vamos ler o contexto. Jó 2:6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu de Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Ela faz a pergunta: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo isto, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Sofar o naamatita, e combinaram injuntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram voz e choraram. Cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eu li até aqui, né? Não há necessidade de eu entrar mais à frente no texto, mas o que vocês opinam? O que vocês têm em mente? O que aconteceu com a mulher de Jó? Se alguém tem alguma opinião formada, e, se possível, dentro da Bíblia, fique bem à vontade. Vou deixar aberto para 5 minutinhos. Vamos lá. É uma questão difícil, entre nós. Bem difícil. Eu já ouvi de tudo. Inclusive, a irmã Laodiceia também deve ter ouvido de tudo. Mas vamos lá. Pastor, a Bíblia fala que Deus restituiu tudo que Jó tinha. Né? Corretíssimo. Então, eu acho que nesse caso ele restituiu a mulher também. De que forma? Restituiu a mulher de que forma? A mesma ou a outra? Eu acho que Deus trabalhou na vida dela, porque se esses 3 amigos aqui tiveram a chance de voltar atrás e perceber que Jó não estava passando por aquilo porque era culpa dele, por que Deus também não daria uma chance para ela? Boa abordagem da nossa irmã Graciela. A irmã Graciela, ó, tá hoje no óleo, tá no azeite. Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Esses 5 minutinhos, é interessante isso. Vai lá, Zé. Menina, eu tô deixando o povo falar, senão eu só que falo aqui demais. Meu Deus, mas o povo não tá querendo falar, tô deixando esse povo falar. O nosso Senhor, ele é a favor totalmente da família, né? Então, aqui, quem está sendo tratado aqui é Jó. Então, por isso que eu gosto dessa fala de Jó, quando ele fala:
fala como uma doida. Ele não quis dizer que ela era uma doida, está falando como uma. Como, não que ela era, como. Perfeito. Então, a gente vê, e eu também, não, no meu pensar, eu coloco assim, ela perdeu, foi 10 filhos, gente. Essa mulher estava super abalada, porque nós conhecemos o coração de uma mãe. Se perder um é difícil, imagina perder 10. Meu Deus. E, além de tudo, ainda ver o seu marido cada dia mais declinar naquela... perder tudo. A saúde começou a se tocar na saúde dele. Então, ela estava fisicamente, emocionalmente, muito transtornada, vamos dizer assim. Mas eu vejo o cuidado que o Senhor tem, porque o Senhor deixou bem restrito ao inimigo, porque o Senhor que é dono de todas as coisas que acontecem conosco, é Ele que permite, e tudo, né, Ele podia fazer, menos tocar na vida de Jó. E é um relato muito entre o Jó. Você vê que tem momentos que Deus fala cruelmente com Jó, onde ele relata, você pensa onde você estava, onde eu criei, e assim por diante. Então, a gente vê a beleza de Deus restituindo tudo na vida de Jó depois que ele foi aprovado, e a mulher dele estava com ele, porque é isso que Deus deseja. Deus, eu uso muito essa questão da mulher de Jó para muitas mulheres que não querem mais lutar pelo seu casamento, mulheres que, às vezes, estão em turbulência no casamento. Eu falo, persevera, porque o Senhor, depois de aprovado, tem grandes coisas para cada um de nós. E assim que eu vejo. Tem mais coisas, mas eu já falei demais. Por implicação, o que é implicação? Quando nós lemos o texto, definitivamente houve a restituição. Lá em Jó 42:10, quero levar vocês a Jó 42:10. Porque é interessante que a Bíblia usa figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Em alguns textos usa o texto aberto, o verbo direto. Em outros textos ele não usa o texto aberto, ou seja, o verbo literalmente falando. Ele usa uma figura de linguagem para exemplificar uma ação. E é o caso de Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Presta atenção. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Mas a chave está na primeira parte do versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro. Essa é uma expressão figurada, que quer dizer restituiu. Lodebar-ahá. Lodebar-ahá. Lodebar-ahá é um verbo hebraico que quer dizer de um ponto trouxe tudo de volta. Não de algo perdido, de um ponto, ou seja, de um resto, de o que havia sobrado, houve a restituição. Nesta restituição, embora Jó perdeu quase toda a sua família, mas quase, em se tratando de ter perdido toda a família, aí temos um pensamento lógico. A Bíblia não teria dificuldade em dizer que depois da perda dos filhos de Jó, Deus decidiu dar o quê? A nova esposa. Porque a Bíblia faria questão de registrar que seria uma nova mulher, uma nova esposa. A Bíblia nunca teve dificuldade em dizer que Jacó teve 2 esposas, não é? Lia e Raquel. A Bíblia não teve dificuldades em dizer que Abraão teve 2 mulheres, Sara e Agar. Então a Bíblia não teria dificuldade em dizer que Jó teria tido 2 mulheres. A Bíblia não teria essa dificuldade. Mas quando olhamos essa expressão, e virou o cativeiro, que no hebraico ao pé da letra é restituiu, então aí chegamos à conclusão, por inferência, por uma dedução dentro das atitudes do livro de Jó e das suas expressões, que a mulher de Jó foi restaurada a sua fé, foi restaurada a sua comunhão, e provavelmente do ventre dela saíram novos descendentes, novos filhos. Como a irmã Laodicea deixou bem claro, o interesse de Deus é restaurar a família, transformar as famílias.
Tem famílias que estão totalmente destruídas, completamente arrasadas. Como, olhando, a grosso modo, a família de Jó estava quase que arrasada. Mas havia um filete de esperança. E esse filete residia na pessoa de Deus e, provavelmente, da mulher que havia dito lá atrás: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas é como o irmão Laodicea falou, a mulher estava transtornada. Perdeu todos os filhos. Um só a gente já fica doido, não é verdade? Meu menino, esses dias fazendo a cirurgia que vocês sabem, né, de extração de hérnia, eu pensava que eu ia morrer. Meu Deus, é meu menino, é meu único. Senhor, quando ele doía, parece que doía a minha barriga, doía a dele e doía a minha. Eu falei, meu filho, ele até fica, pai, para com isso. Quem está com dor sou eu, mas só teu pai, rapaz. Você não pode fazer com que eu não sinta a tua dor. Isso é doideira. Meu pai sentia a minha dor quando eu estava com febre, passando mal quando eu era criança. Nós pais, só nós que somos pais, não é? Sabemos a dor dos nossos filhos. Quando somos avós, nem se fala, né? Como a irmã Verônica. Esses dias aí o seu netinho doentinho, ela ficou quase louca. Concorda, irmã Verônica? Porque vó, alguém dizia, né? Vó é sofrendo paraíso. Ou no purgatório. Entende? Então, eu não sou avô ainda, mas nós sentimos a dor de ser pai e de ser mãe. Então, essa abordagem que acabamos de fazer, ela é válida, embora não está 100% registrada nas páginas das Sagradas Escrituras. Vamos avançar um pouquinho? Professor, uma coisa que eu observo aí nessa passagem da mulher de Jó é o seguinte, é o que acontece hoje com a gente, as pessoas elas tiram a conclusão do Senhor, uma parte pelo todo. Yeah. Ela estava muito fragilizada, mas as pessoas já até falam, até pregam, mas não colocam uma ênfase, porque essa mulher, ela talvez, a fé dela, como o senhor falou, foi restituída, e a saúde dela também, a força física, porque ela teve, de novo, 10 filhos. Então, já imaginou, essa mulher é mãe de 20. Rapaz! Então, deu 7 filhos e deu 3 filhas. Então, aqui para nós também, o negócio estava bom entre os dois, né? Graças a Deus! Graças a Deus! Então, irmão, Deus, ele restitui. Às vezes o cativeiro, eu costumo até falar assim, às vezes, nós que somos casados, eu fiz 33 anos de casado, então, às vezes, é como se fosse um mal necessário, porque parece realmente que ali Deus estava tratando só com ela, com ele, com Jó. Mas, na verdade, Deus tratou com a mulher de Jó também. Tratou, exatamente. Né? Ela, porque não apareceu muito, até porque a figura da mulher não é tão essencial, não era tão essencial no Antigo Testamento, não era um destaque, né? Mas ela também foi tratada, eu acredito que sim. E Deus honrou essa mulher, porque ela teve, de novo, mais 10 filhos. Qual mulher, nós aqui, eu sou mãe de 3, se for para eu ter mais 3 filhos, é difícil, hein? Parabéns, irmã Verônica. A irmã Verônica traçou bem, ela estudou bem a apostila, gente. Ela leu profundamente a apostila, então ela interpretou correta. Parabéns, irmã Verônica. Muito bem. Parabéns. Não, porque eu gosto de ouvir os irmãos. Só por causa disso, eu vou dar 50 pontinhos adicionais para a irmã Verônica. Meu Deus! 50 pontinhos adicionais para fortalecer aí. Se a senhora chegar lá e ver 100, fica tranquila. São seus 50 pontinhos. Que coisa interessante. Irmãos, é interessante nós entendermos o Antigo Testamento, embora, repita, é uma tarefa difícil. Vamos lá. Lá embaixo, no segundo parágrafo, há muitas lições valiosas a serem aprendidas com o Antigo Testamento. Mas nem todas são lições que o Antigo Testamento tenta ensinar. Se o aluno deseja colher ensinamentos fundamentados na autoria do texto, deve aprender a discernir o que o texto ensina em vez de lhe sobrepor ideias. É o que acabamos de discutir isso aqui agora. Com respeito à mulher de Jó, o que o texto está querendo nos ensinar? Não é? Quando o leitor permite que a Bíblia fale do próprio ponto de vista e com seus propósitos, ele pode estar mais aberto para aprender o que ela pretende ensinar. A Bíblia é o único livro que tem uma capacidade extraordinária de nos despertar vontade para buscar conhecimento, como, ao mesmo tempo, ilumina os nossos olhos para enxergarmos este conhecimento.
quando estudamos teologia, esse conhecimento fica mais nítido, mais patente. Não estou querendo dizer que a pessoa que nunca estudou teologia, ela não vem a ter este conhecimento. E aí esse conhecimento vem por revelação. E entre nós aqui, são raras as pessoas, nos dias de hoje, que recebem a revelação do conhecimento bíblico como ele é. Eu conheço um pastor mexicano, ele mora na Flórida, na área de Mascot, ali perto de Claremont, Groveland, 30 milhas de Orlando, pastor Juan Manuel Ramírez. Ele é mexicano, só tem escola primária. Muito mal fez um básico em teologia, mas, irmãos, é assustador quando você senta para conversar com ele sobre qualquer texto da Escritura Sagrada. Ele é muito calmo, tranquilo, tem 78 anos, é o meu grande amigo de mais de 20 anos de América. Ele quieto, coloca a mão no... Quando ele coloca a mão no rosto, assim, já aprendi, a revelação começa a aparecer. Aí ele fica assim, como mastigando as gengivas. Aí ele dá um sorriso. Hermano, quando abre a boca, parece um doutor em teologia. E eu começo a chorar, porque ele fala de coisas que eu sei, irmãos. Ele só tem metade de um curso básico e metade de um curso primário que ele teve no México e pronto, e veio para os Estados Unidos quando criança. É assustador. Esses dias ele estava falando sobre a Trindade. Meu Deus! Mas numa hora e meia no telefone, falei, pastor Juan, é impressionante. Ele recebe por revelação. Vai ser o nosso primeiro aluno do curso em espanhol do Beré, que estaremos dando a ele, e vamos dar uma bolsa para ele, gratuita. Então, ele vai estar estudando, está feliz da vida o homem. Eu falei com ele semana passada, pastor Juan, o senhor sabe por revelação. Agora, me permita dar um empurrãozinho no senhor? Pois não, eu vou dar uma bolsa para o senhor, que tem baixos recursos. Eu vou dar um empurrãozinho para o senhor. O senhor pode me permitir dar um presente? Qual? Eu quero lhe dar um curso básico em teologia completamente grátis online. Ele começou a chorar. Que isso, irmão? Pastor, se o senhor sem o curso básico já é uma benção, então com o curso básico eu vou ter que colar no senhor para tirar unção, para eu recarregar as minhas pilhas, para continuar ensinando. Entende, irmãos? Deus não menospreza quem não tem uma base teológica, mas quando temos as possibilidades e o privilégio, irmãos, Deus nos abençoa mais ainda. Vou dizer algo para vocês. Sem medo de errar. Deus está levantando vocês com o propósito de preparar discípulos para Cristo. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Está no meu coração isso já há semanas. Eu oro por vocês e Deus tem falado muito forte ao meu coração. Vocês não estão fazendo um curso de teologia só por fazer para o benefício de vocês. Vocês estão fazendo porque Deus vai levantar vocês para discipular vidas que precisam da orientação deste livro. Tem muita gente perdida na poeira. Totalmente estão... E essas pessoas estão dentro das igrejas, totalmente perdidas na poeira. E Deus está dando vocês o quê? Estrutura para ajudar a estruturar pessoas que estão sendo manipuladas e enganadas. Além também de ajudar a tirar pessoas da ignorância e das trevas. Você crê nisso? Que Deus vai usar você para fazer essa obra? É você. Ei, é você mesmo. Que eu estou respeitosamente apontando o meu dedinho. Vai ser você que Deus já estará usando. Já está usando alguns aqui. Aleluia. E vai usar mais outros ainda de uma maneira assombrosa. Eu me alegro muito quando vejo as fotos no Facebook da irmã Verônica fazendo missões. Eu digo, Deus usa essa mulher com seu esposo como labareda naqueles recantos que normalmente nenhum de nós podemos entrar, mas ela e o esposo podem entrar lá e estão fazendo, né? Estão mandando fogo na Serra dos Filisteus. Então, irmãos, a minha oração é que Deus use vocês como missionários aonde quer que vocês estejam. Que Deus use a irmã Laodiceia na ilha como uma missionária. Que Deus use a irmã Ana Paula Tunes como uma missionária, ainda que ela talvez não seja nem reconhecida como missionária na sua igreja, mas que ela faça a missão de levar a palavra que edifica, que ensina, que estrutura, que levanta, que transforma, que desperta, que sacode. Amém, aleluia. Muda
A mesma coisa com a irmã Verônica. Que Deus use a irmã pastora Vera, aonde quer que ela esteja, na sua casa, na sua vizinhança, com estrutura, com graça, com unção. Use a irmã Graciela. Às vezes um pouquinho tímida, mas eu tenho certeza que quando vier o fogo do Espírito Santo sobre a irmã Graciela, ninguém vai segurar essa mulher. Meu Deus! Que Deus use a irmã Cássia na sua igreja local, já tem usado, mas vai usar mais ainda. Mais ainda, irmã Cássia. Aleluia. Você não está entendendo nada, irmã Cássia. Fica tranquila. Fica tranquila. Vai chegar a hora que nem seu esposo vai lhe reconhecer, que dirá o seu pastor. O pastor Lino vai ficar, entendeu? Tem um negócio errado com essa irmã, não está nada errado. Porque Deus tem um momento e a hora certa. E a irmã Kézia é quietinha lá no cantinho dela. Quando chega a hora de Deus, com a lenha pegando fogo dentro do coração dela, ninguém vai segurar a irmã Kézia. Irmã Camila, meu Deus, Deus já está trabalhando na vida da irmã Camila, já é uma missionária. Ela vai fazer coisa mais grande. A vida do Wince, nem quero falar muita coisa, não. Tá, Wince? Com todo respeito, Deus tem um propósito tremendo na tua vida e na vida da tua esposa. Tu sabe disso. E o negócio vai decolar, não vai demorar muito, não. É na tua vida e na vida da tua esposa. Vocês não estão aí estudando por estudar, não. Vocês estão pegando armamento pesado, porque pesado é o campo para o qual Deus vai lançar vocês dois. Xalabai, irmã Sandy, os dias do seu deserto estão acabando. Nenhum deserto dura por muito tempo. Amém. O tempo do seu deserto, repito, está acabando. E a senhora vai ser surpreendida com uma experiência nova que Deus vai lhe dar. Só aguarda. Vai ser uma experiência nova. É como uma virada de página. Nada lá. Acende antes e acende depois. Você tem buscado ao Senhor com intensidade, com sinceridade, com pranto e quebrantamento. Lá, tolobaterebé. Irmãos, tem um negócio estranho acontecendo aqui comigo. Lá, manai, derebeque. Eu quero avançar, mas não estou conseguindo. Rubasubadais. Eu quero continuar, mas não estou conseguindo. Manai, zerebe. Deixa eu parar só um pouquinho, só para orar. Tem uma unção muito forte aqui do meu lado. E eu não posso desperdiçar esse momento. Espírito Santo de Deus, Alabacubas. Que negócio é esse, Senhor? Alabaquieda boas. Tu me chamaste para ensinar Alabacu, mas tem momentos que eu chego à conclusão que isso não acontece. Tem momentos que eu chego à conclusão que tu queres fazer mais do que isto. Labalabassúbias. Deus, eu levanto a minha mão na direção destas telas. Alabando lobos. Cada tela apresenta um servo, uma serva Deus. Alabacu. O que tu tens que fazer, faz, meu Pai. Faz, meu Pai, faz. Faz também na vida da irmã Terezinha, que não está aqui. Faz também na vida da irmã Eliane, que não está aqui. Faz na vida dos ausentes desta turma que não estão aqui. Mas faz algo, Senhor, tremendo, que tu tens preparado já há muito tempo. Oh, Deus. Que cada um aqui possa discernir, finalmente entender, porque eu estou estudando teologia, Labalai. E a resposta que Deus nos dá nesta noite é porque estão sendo preparados armamentos espirituais. Oh, glória! Para que todos, quando sejam lançados no campo de batalha, não saiam envergonhados, não. Vão sair vitoriosos, vão sair triunfadores. Aleluia. E vão sair levantando a bandeira do Evangelho, para que todos saibam, que ainda há um Deus que levanta um povo preparado na oração e no conhecimento da tua palavra. Senhor, abençoa as famílias dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ajuda-me a mim, meu Pai. Pequenino demais eu sou, mas eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade e ajuda-me a passar para os teus filhos, porque eles precisam da tua parte para serem mais do que vencedores. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, em o nome de Jesus. Aleluia.
Amém. Meu Deus, meu Deus. Perdão, irmãos. Não deu para segurar, não deu. Não deu para segurar. É uma coisa estranha, não tem como. Eu tô aqui, ó, fazendo uma força doida. Cala a boca, mas não tem jeito lá. Hein? Jesus quer batizar com o Espírito Santo, é coisa de doido. Labassubideia. Eu não sei quantos de vocês são batizados com o Espírito Santo, mas Deus está falando ao meu coração. Deus vai dar a um de vocês a promessa do batismo com o Espírito Santo já. Irei, não sei como vai acontecer ou quando. Libianda lá, já outro Deus vai dar um renovo aqui tremendo. Tremendo. Escute, não sei quem de vocês. Vai vir um renovo de Deus nos próximos dias tremendo. É como vai ser uma bomba. Você não está esperando. Pum! Aí você vai dar testemunho. Um de vocês aqui eu não sei, mas Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Quem eu não sei. Mas está pertinho, tá? E um de vocês, Deus vai dar um renovo. Você está buscando, ó, Senhor, me enche, me renova, me impacta. Tranquilo, tranquila. Tranquilo. Quando acontecer, aparece aqui, dá testemunho que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Aleluia. Que o Senhor fez. Aleluia. Gente, deixa eu entrar na aula, senão eu não vou conseguir terminar. Desde que eu acordei hoje, eu acordei assim, gente. Não consegui trabalhar hoje direito, com essa graça de Deus dentro do meu escritório. Eu tive que levantar, lavar o rosto. Falei, que é isso, papai? Tá estranho o dia de hoje. E ontem eu lutei como nunca. Eu tive luta. Pensa, luta. Estou quase querendo chutar o balde. Eu falei, não, calma. Chutar o balde agora não. Calma, porque tem algo que vai acontecer e vai ser na aula de amanhã. E geralmente é assim. Sempre um dia antes eu tenho muita tribulação e no dia seguinte Deus fortalece e conforta o meu coração. Graças a Deus que é assim mesmo. Né? Essa é a vitória que nós temos, essa é a consolação que nós temos e a nossa vida é assim mesmo, né? De luta em luta, de fé em fé e de vitória em vitória. Página 16, rapidinho. Aspectos da interpretação bíblica. Já estou dando um saltinho à frente. Um dos principais princípios da interpretação já foi citado. Devemos permitir que a Bíblia fale por si só. É difícil segui-lo, pois todo intérprete possui o que acabamos de falar agora há pouco, pressuposições, isto é, ideias pré-estabelecidas sobre o que a Bíblia é e o que ela diz e como todas as coisas se enquadram. Elas podem moldar a interpretação do texto e distorcê-la. A interpretação adequada não exige que os leitores eliminem todas as pressuposições, mas existe que eles reconheçam sua existência, reavaliando constantemente sua validade e subordinando-as ao texto das Escrituras. O objetivo desse princípio é impedir que os intérpretes manipulem o texto conforme os seus interesses. Muita atenção aqui, tá? Para o texto transmitir autoridade, ele deve desfrutar de certa autonomia. É importante entender que a Bíblia foi escrita por nós, mas não para nós. Olha que interessante. Ou seja, ela foi escrita para um determinado tempo onde os autores inspirados por Deus tinham objetivos claros e definidos. Para entendermos a autoridade bíblica, precisamos buscar intenções dos autores do texto. É como se fosse uma tarefa de ler uma carta enviada para uma outra pessoa para entender. Precisamos saber qual a cosmovisão, visão do mundo do destinatário. Por exemplo, eu mando uma carta para o INSE. Exemplo. Eu mando uma carta para o INSE, eu conheço o INSE já há muito tempo, aí eu decido mandar uma carta para o INSE. Mas no meio do caminho, quem pega essa carta acidentalmente? Irmã Camila. Acidentalmente ela pega, ela abre, como não quer nada, e começa a ler a carta. O que está querendo aqui dizer com todas estas frases? Irmã Camila vai ter dificuldade de interpretar algumas das minhas palavras, porque eu estou dirigindo a quem? Ao INSE. Eu conheço o INSE, então eu vou escrever dentro do nosso nível de amizade, do nosso nível de entendimento, do nosso nível de compreensão. Mas no meio do caminho, quem pega a carta é irmã Camila. Com a melhor das intenções do mundo. Começa a ler.
Só que ela começa a ter dificuldade em interpretar. O que o pastor está querendo dizer com isso aqui? Isso. É algo parecido que acontece com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito para aquela ocasião, embora ela tenha uma aplicação prática para os dias de hoje. O problema é como encontrar a chave ou o código que vai nos ajudar a dar a correta interpretação, entendimento e aplicação para os dias de hoje. Porque, do contrário, teríamos que admitir que o Antigo Testamento só foi escrito lá para trás e acabou, não tem validade para os dias de hoje. Não, 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 não. Originalmente, sim, foi escrito para aquela época lá atrás, mas tem uma aplicação extraordinariamente maravilhosa para os dias de hoje. Então, vamos lá. Agora vamos fazer um trabalho como de escavadores. Alguém aqui já cavou em algum lugar? Pegou uma pá e tentou abrir um buraco no fundo do seu quintal? Quem já tentou fazer isso? Poucos, né? Só a irmã Cássia até hoje nunca cavou. Não sei se ela já cavou alguma vez. Ô, irmã Sandy, já cavou alguma vez, irmã Sandy? Já pegou a pá? Já cavou o Já. O Uísque, eu acredito que sim, né? O Uísque tem a aparência de arqueólogo, né? Que mete a mão na brita, na pá. Irmã Graciela também tem a aparência de ser arqueóloga, tá? Irmã Verônica, eu nem pergunto, porque aí, na região dela, se ela não cavar o fundo de uma bananeira, é pecado. De alguma forma ou de outra, nós já pegamos na pá, na enxada, e já cavamos alguma coisa. E o que nós vamos fazer a partir de agora é algo parecido com um trabalho de escavamento. Princípios de interpretação, página 16, lá embaixo. Mas como determinar a intenção do autor? Primeiro, o gênero literário deve ser identificado. Na literatura atual, uma biografia não deve ser lida como suspense, nem uma peça como poesia. O gênero literário influencia a abordagem e a interpretação da obra. Isso também se aplica ao Antigo Testamento. Muita atenção, irmãos. Temos que levar em consideração os gêneros de narrativa contidos no Antigo Testamento. Quais são os 5 tipos, ou os 5 gêneros ou tipos literários que encontramos no Antigo Testamento? Eu já falei sobre isso. Vamos lá. Tempo para você pensar. Não me lembro. São livros de poesia, livros históricos, narrativa. Revelação do sonho. Está na apostila. E, pastor, é poesia, livros poéticos, livros históricos. Tá, irmã Sandy está no caminho. Narrativas. Tá começando, ó, irmã, ó, tô falando, irmã Sandy sabe do negócio. Irmã Sandy sabe, é que ela às vezes fica lá quietinha no cantinho dela, mas ela sabe, gente, ó. Professora Sandy, Sandra Sandinha, ela sabe. Página 11, segundo parágrafo, última linha. Coloque um tremendo de um highlight, tipo ambulância. Sirena de ambulância, aí você não vai ter como errar. Está ali, ó, os 5 gêneros ou tipos literários do Antigo Testamento. Encontraram, segundo parágrafo, última linha. Lei, narrativa histórica, poesia, sabedoria e profecia. Anotou? Eu tinha grifado, mas eu não lembrava. Mas é importante grifar e lembrar. Ok? Isso aqui é chave, gente. Se conseguimos memorizar essa chave, vamos estar bem. Porque na hora que eu leio um texto, a primeira pergunta que eu tenho que dizer, ó, quando você lê qualquer texto do Antigo Testamento, faça-se a si mesmo a seguinte pergunta, a primeira delas. O que eu estou lendo? Qual é o gênero literário? Está se referindo à lei? Está se referindo a uma narrativa histórica? Está se referindo a uma poesia, a uma aplicação de sabedoria ou uma
profecia. Prestaram atenção? Só existem 5 gêneros. Não existe nenhum outro gênero, o número 6, o número 7, o número 8. E não há nenhum texto do Antigo Testamento que não encaixe dentro de pelo menos um. E te digo mais, tem versículos que tem até 2, 3, até 4 ao mesmo tempo. Uau! Yeah. E aí nós temos que ter a visão. Esse versículo aqui tem este, tem este, tem este e tem este gênero literário. A maioria deles, para cada versículo, é um gênero. A maioria. Mais de 60%. Mas em torno de 15% você vai encontrar 2, 3, e até 4. Que é tremendo. Vamos lá. Vamos lá. Então já pegamos a primeira pista. Identificar o gênero literário. Ou seja, o que eu estou lendo é lei, o que eu estou lendo é narrativa histórica, o que eu estou lendo é poesia, o que eu estou lendo é poesia, sabedoria ou profecia? Faça sempre essa pergunta. Vamos lá. Por quê? Porque o gênero literário influencia a abordagem e a interpretação da obra. A profecia é um gênero diferente da literatura proverbial. O intérprete deve inicialmente identificar o gênero e aprender tudo o que pode sobre ele. Então, nós temos que ter pelo menos uma noção básica de como funciona a poesia judaica ou hebraica. Temos que ter uma base, pelo menos uma base, de como funciona a profecia no Antigo Testamento. Temos que ter uma base de como funciona a literatura de sabedoria. Estão me entendendo? Pelo menos de forma básica. Não estou falando que você tem que ser catedrático nesses gêneros literários. É ter uma base. E a base vai ajudar você a entrar mais à frente. Segundo lugar, é importante descobrir o que for possível sobre o público para o qual a obra foi escrita e ainda as circunstâncias da composição. Esses fatos podem afetar a interpretação de certas afirmações. Preste bem atenção. Não está na apostila. Mas quando eu e você lemos o Antigo Testamento, temos que fazer a seguinte pergunta. Para qual povo, preste atenção, por favor, para qual povo Deus está dirigindo esta mensagem? Aí você agora vai colocar aí. Povos para os quais Deus dirigia a sua mensagem nos tempos do Antigo Testamento. Primeiro, a nação de Israel ou a nação de Judá. Por que eu estou dizendo os dois? Porque houve uma época que Deus só falava para o Israel unido e depois para o Israel dividido. Aí seria a nação de Israel e a nação de Judá. Segundo povo para o qual Deus falava, babilônios. Há na Bíblia narrativas para as quais são dirigidas aos babilônios. Terceiro povo, medo-persas. São pequenas as narrativas, mas ali vamos encontrar algumas que Deus está se dirigindo aos medo e aos persas. Outro povo, aos gregos. Deus está falando aos gregos. É bem pequena a narrativa, mas entra aí o povo grego. Então, esses seriam os povos para quem Deus está dirigindo a mensagem. Teríamos outros, como os assírios, que é no caso dos ninivitas. Teríamos outras pequenas nações, como Edom, Moabe. Mas aí é mais fácil, porque o próprio texto já nos indica que Deus está trazendo, por exemplo, uma mensagem para Edom, para Moabe, para os filisteus, para os amalequitas. Mas quando não existe essa identificação de direcionamento, então temos que identificar pelo contexto. Aí, na medida que eu identifico pelo contexto ou pelo texto o público para quem Deus está dirigindo a mensagem, já fica mais fácil eu interpretar aquele versículo do Antigo Testamento. Terceiro lugar, nós estamos cavando.
Por meio da análise do contexto, devemos tentar identificar a intenção do autor ou editor. Esta pode ser explícita ou deduzida de observações relativas à seleção e à organização do material feitas por ele. Vou dar aqui um texto para vocês. É um dos textos mais loucos do Antigo Testamento. Deuteronômio, deixa eu ver aqui se eu não estou errando. É um texto difícil, chega a ser um pouco engraçado. Deuteronômio, deixa eu ver aqui se ele está no capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Esse texto aqui é bem interessante. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Presta bastante atenção. Eu creio que você já passou por esse texto, mas ele é um dos textos bem curiosos que nós precisamos interpretá-lo corretamente. Deuteronômio 24, 5, estarei lendo na Almeida Revista Corrigida. Quando algum homem tornar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Escuta essa. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Gente, isso aqui é sério. Lua de mel obrigatória por um ano. Papai do céu. Peraí. Vou ler de novo o texto para você entender. Quando um homem tomar a sua mulher nova, a Almeida atualizada fala mulher virgem ou desposada, não sairá à guerra. Cá estamos descobrindo que não se trata de qualquer um. Se trata de quem? Soldados. Anotaram aí? Então, é um mandamento que foi lançado para soldados. Um irmão esses dias usou esse texto para defender. Não, eu tenho que ter uma lua de... Eu tenho que ter minha lua de mel paga. Peraí. Já tem as férias pagas. Você quer a sua lua de mel paga? A empresa vai arrebentar com isso. Não está na Bíblia. Para aí. Você está pegando um texto e querendo um pretexto para defender um capricho seu. Sim, gente. Falei com essa pessoa por telefone e ficou chateado. Não, pastor, está na Bíblia. Então, vamos ler o versículo, letra por letra, palavra por palavra. Aí eu pergunto, você é soldado dos exércitos de Israel? Não, então não é para você. E nem é para os dias de hoje. Era para aquela época. Então, primeira coisa que aqui descobrimos. Os soldados, no tempo da conquista de Canaã, preste atenção, eles corriam altíssimo risco de vida. Por serem soldados e obedientes à voz de Deus e à voz dos seus comandantes, como Moisés e Josué. Deus, sabendo dos riscos que aqueles soldados implicariam, Deus é misericordioso e bondoso. E deixou bem claro, os soldados. Quantos soldados estão aqui me servindo? Então, avisa para os soldados que eles vão ter um ano de luazinha de mel. Interessante, como é que eles subsistiam? Se nós lermos os demais versículos, vamos descobrir que a própria nação de Israel dava, não vou dizer um salário, porque seria um exagero, mas dava condições. Vamos parar para pensar. Ninguém hoje consegue tirar um ano de lua de mel sem trabalhar. Ninguém consegue. Impossível. Mas naquela circunstância totalmente especial, foi dada como um privilégio. Para o quê? Para que não se perdessem os elementos do sexo masculino e não enfraquecessem a nação quando ela fosse ser lançada à guerra. Porque nesse período de um ano de lua de mel, estão me entendendo? A mulher tinha facilidade de procriar. Ainda que morresse seu esposo na guerra. Mas ia deixar o quê? A semente. Quantos estão entendendo? Temos que ter muito cuidado em trazer certas aplicações de textos que lemos muito por cima ou muito rapidamente. Vamos avançar. Isso aqui é interessante. Tá? Isso é só... Nós estamos fazendo uma escavadãozinha só para você entender um pouquinho. Como leitores e estudiosos da Bíblia, se conhecemos bem o autor, o público, a situação e o gênero literário,
estaremos aptos para nos colocarmos no lugar do ouvinte, entendermos as palavras e especialmente a mensagem do trecho interpretado. A interpretação exige que nos tomemos, na medida do possível, parte do público original. A mensagem a eles transmitida é a mesma para nós. Claro, dependendo da aplicação, se é uma aplicação temporal ou atemporal, universal ou local. Esse texto que eu acabei de ler para vocês é uma aplicação temporal para aquela época e local para aquela ocasião. Não é uma aplicação atemporal, que não depende do tempo, e muito menos universal, válida para todos. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Essa é uma partezinha um pouquinho difícil. Vamos avançar. O mundo do Antigo Testamento. A história da nação israelita desenvolveu-se em um contexto geográfico. Aí pega. Quando entramos na área da geografia, pega um pouco. Por essa razão, a Bíblia leva a sério a geografia e registra acontecimentos reais ocorridos no tempo e no espaço. A Bíblia não é uma passagem secreta que leva a uma história fictícia como as Crônicas de Nárnia. No entanto, não é simplesmente uma coleção de registros antigos. Também não tenciona ser um jornal ou manual topográfico. Como a arqueologia, a geografia expande o nosso conhecimento do ambiente das narrativas bíblicas e enriquece, dessa forma, a nossa compreensão de certos textos do Antigo Testamento. O mundo físico do Antigo Testamento era o Oriente Antigo, conhecido atualmente por Oriente Médio, às vezes sudoeste da Ásia. As narrativas do Antigo Testamento abrangem a região da Mesopotâmia a leste, Ásia Menor ou Anatólia ao norte, a região Sírio-Palestina e Egito a oeste, a Península Arábica ao sul. Os atuais Irã e Iraque ocupam a maior parte da antiga Mesopotâmia, enquanto a Ásia Menor hoje é denominada Turquia, e a Arábia Saudita controla a maior parte da Península Arábica. Quase 4/5 da história do Antigo Testamento ocorre na área sírio-palestina, na costa leste do Mediterrâneo. Este território, nos dias de hoje, inclui Síria, Líbano, Jordânia e Israel. Vamos terminar em 10 minutinhos. 10 minutinhos estão terminando. Vamos trabalhar aqui dentro dessa parte aqui. Vamos lá. Deixa eu ver até onde vocês conseguem interpretar um texto da Bíblia quando você lê lá no Antigo Testamento. Abra comigo Ezequiel, capítulo 38. Vamos ver como você se dá bem aqui na leitura e na interpretação deste texto. Ezequiel, capítulo de número 38. O livro do profeta Ezequiel é um livro maravilhoso, é um livro profético, porém difícil. Não vou mentir a vocês, não. É um livro bem difícil. Precisamos ter o cuidado de interpretá-lo com cuidado, com muitos detalhes. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 38. Versículos 5 e 6. Só esses dois versículos. Persas, etíope e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Vamos lá. Vamos interpretar o que acabamos de ler? Verso 5. Persas. Qual país Deus aqui está se referindo na atualidade? Persas. Vamos lá. Não tenha medo de errar, estamos aqui para aprender. Persas. A Bíblia usa a expressão Pérsia, persas, mas nos dias de hoje, o que seria Pérsia? Não sei. Alguém sabe? Alguém quer se arriscar? A Turquia? Não. Grécia. Não. Não? Irã. Irã. Pérsia hoje é o Irã. Anote algum lugar aí. A Pérsia hoje é o Irã. Irã. Pute.
Pute, nome feio, né? Pute. Qual seria a nação de Pute nos dias de hoje? Alguém se lembra? Alguém já leu em algum lugar? Não tenha medo de errar. Pute. Ninguém? Líbia. Líbia. É um paísinho do norte da África coladinho com o Egito. Olha o nível de dificuldade. Versículo 6. Gomer. Gomer. G-O-M-E-R. Qual seria o país da atualidade? Ninguém se lembra? Ninguém leu? Rússia não, né? Alemanha. 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 Uau, parece que estamos lendo em código. E é verdade, em código. Uhum. Casa de Togarma. Casa de Togarma. Algumas traduções trazem como Bet Togarma. Ninguém? Tá difícil, né? Turquia. 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 Tá anotando? Olha que interessante isso aqui. É tremendo. Agora, o verso 2 é mais complicado ainda. E é mais impressionante. Filho do homem dirige o rosto contra Gog. Gog. Gog, a palavra Gog quer dizer urso. Urso. Terra de Magog. Magog quer dizer escuridão. Príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Aí matou. Aí matamos uma charada das mais grandes. Olha só. Gog quer dizer urso. Uhum. Magog quer dizer escuridão. Meseque é a palavra Moscou. Tubal quer dizer Tobolsk. Tobolsk é um rio que corta o norte da cidade de Moscou. A quem Deus está se referindo aqui? A Rússia. Percebem a dificuldade que tem no Antigo Testamento? Nomes antigos dentro de uma geografia que, para nós, nos dias de hoje, teremos dificuldade normal dificuldade de identificar, a menos que nós estudemos a geografia bíblica para decifrar. Por exemplo, Mesopotâmia. Alguém se lembra qual era a região da Mesopotâmia? Está lá no Oriente Médio. Mas ela exatamente estava onde? A Mesopotâmia. Está lá no Oriente Médio, até os dias de hoje. Só que o nome Mesopotâmia ela tem um significado interessante, que vai nos dar exatamente a indicação, a localização geográfica. Entre os rios Tigre e Eufrates. Isso, tem Mancácia. A Mancácia está ligada. Mancácia lhe dou 50. Não vou ficar calado diante da senhora, não. 50 para Mancácia, rapaz. Entre os rios Tigre... Está na apostila, gente. Originário dos israelitas. Então, Mesopotâmia. Meso quer dizer meio. Potamos, do grego, quer dizer rio. Então, região entre rios. Já ouviram falar da palavra hipopótamo? Hipopótamo. Vem do grego de duas palavras. Hipopótamos. Hipo, no grego, quer dizer cavalo. Pótamos quer dizer rio. Então, hipopótamo quer dizer cavalo do rio. E o bicho não parece um cavalo? É enorme, parrudo. Já tive diante de um hipopótamo, né? Na plena natureza. É uma coisa assustadora, né? No norte da África. Meu Deus, eu nunca pensei em encarar um hipopótamo lá no Marrocos. Eu pensava que eu estava num jardim zoológico, mas eles vivem livres em uma certa região do Marrocos, né? Como se tivessem um cachorrinho de estimação na rua. Vamos avançar para terminar. Vamos terminar em 3 minutinhos. 3 minutinhos. Pelo menos aqui a parte. Veja bem. A região que hoje é conhecida como Canal de Suez. Como ela era conhecida no passado? Vamos lá. A região hoje, que é conhecida como Canal de Suez. Como ela era conhecida lá no passado, nos tempos bíblicos? Alguém se lembra? Mar Vermelho.
Oh! Então, nos tempos bíblicos, Mar Vermelho. Nos dias de hoje, o canal de Suez. Deixa eu dar uma dicasinha. Leia com muita atenção os mapinhas da página 18 e da página 19. Página 18 e página 19. É importante que você dê uma leitura nesses dois mapinhas, ou seja, nesses 6 mapinhas, né? Mesopotâmia, Ásia Menor, Anatólia, região Sírio-Palestina, Egito, Península Arábica e a Palestina. Isso é muito importante para você ter uma visão do mundo do Antigo Testamento. Sem ter esta visão, vai ser complicado você interpretar corretamente o Antigo Testamento. Na próxima aula, nós vamos entrar um pouquinho na história de Israel, tá? Um pouquinho, não temos como entrar em maiores detalhes. Vamos falar sobre o Gênesis, um pouco sobre os patriarcas, vamos falar de Abraão, a nação santa, e vamos tentar chegar um pouquinho próximo do tabernáculo, porque essa matéria ela vai aparecer no Médio em Teologia, a história de Israel. Então, os alunos que forem embarcar para o Médio em Teologia vão estar estudando, né, em 2 partes a história de Israel. Vamos aos exercícios? Ô, professor. Fale comigo. Só um pouquinho. Explica um pouquinho para mim aqui. Eu sempre tive essa curiosidade de entender o Alto Egito e o Baixo Egito. Ok. Creio que alguma coisa já falamos, né? Se eu não falei, se eu falei, eu falo de novo. E se eu falei, de novo, estou falando. O Rio Nilo é o único rio do planeta Terra. Quer anotar? Creio que eu já falei. É o único rio do planeta Terra que navega no sentido contrário a todos os rios do planeta. Porque todos os rios do planeta, eles nascem no oeste, desembocam no leste. Ou nascem no leste, desembocam no oeste, ou nascem no norte e desembocam no sul. O Nilo é uma exceção. É o único. O Nilo é o único rio que o quê? Nasce no sul e desemboca no norte. Yep. É interessantíssimo. Então, na geografia do Rio Nilo, o norte é o sul. O nosso sul geográfico é o norte. É invertido. Que para nós o norte é isso aqui, ó. Norte, sul. Pela questão que o Nilo nasce invertido, então, por o Nilo, norte e sul. O que a gente vê como sul na geografia real, pela questão da nascente do Nilo, é o inverso. O nosso sul para o Nilo é o norte e vice-versa, é o contrário. Tanto que ele desemboca no mar Mediterrâneo. Então, ele vem lá de baixo, 4.250 quilômetros, nasce lá em Uganda, aos pés de um monte coberto de neve chamado Kilimanjaro. 4.250 quilômetros de extensão. Desses 4.250 quilômetros de extensão, eu conheço 1.200 quilômetros do Nilo. Ou seja, eu conheço quando ele nasce lá embaixo, em Uganda, é impressionante. É um filete de água do tamanho do meu dedão polegar. Você não acredita. De um filete de água, na medida que vai avançando, ele vai aumentando, é uma coisa. E ele tem 3 cataratas. 600 quilômetros depois que nasce, ele bate em 3 cataratas, a primeira, a segunda e a terceira. A maior tem mais de 80 metros de altura. Coisa de louco. Eu cheguei até a terceira catarata, eu fiquei maravilhado. Meu Deus! Um rio num filete do tamanho do meu dedão, na medida que vai crescendo, se torna um gigante. Aí eu conheço os restantes 800 quilômetros, que é exatamente na área de Luxor, Mênfis, onde estão as pirâmides, até desembocar no delta do Nilo, onde está a cidade de Alexandria, né, que é o maior, a cidade que é chamada Patrimônio da Unesco, porque ali no passado havia uma gigantesca biblioteca que foi arrebentada por um terremoto no ano 115 a.C. Então, o Nilo, repito, é o único rio do planeta Terra
que nasce no sentido inverso. Ok? Consegui explicar a sua pergunta? Sim. Essa é uma questãozinha. Vamos, então, corrigir os nossos exercícios, tá? Do número 1 ao número 20, o primeiro bloco. Sim, irmã Cássia. Só uma palavra que eu esqueci de anotar, Tubal. Tá falando Gog, Magog, Mesec, Tubal. Tobolsk. T-O-B-O-L-K. Tobolsk. É mudo. É um rio que corta o norte da cidade de Moscou. E a Bíblia se deu o luxo, né, de colocar um formato hebraico desses nomes que hoje estão em russo. Vamos lá, então, corrigir. Lembrando que a letra O é para as declarações erradas e a letra X para as declarações certas. Eu digo o número e vocês me dizem OX. Vamos lá. Tem pegadinha aqui, gente. Tem coisa boa aqui. Eu coloquei X, eu coloquei C, eu coloquei A. Cuidar. Isso é para mexer com o psicológico de vocês. Eu faço isso de propósito. São técnicas de pedagogia para saber se o aluno está ligado ou desligado. Está atento, né, professor? Exato. Número 1, O ou X? Ó. Ó, irmã Laodiceia. Ó. Ela fez até a coreografia da letra. Ficou bonito, irmã Laodiceia. Faz isso para o seu esposo, ele vai amar. Número 2, O ou X? X. X. Vamos comer muito queijo agora. X. Preparado para comer queijo? Número 2, X. Número 3? X. Mais queijo. Número 4? X. Número 4. Então, vamos lá. Eu vou ter que apagar tudo. 2, 3 e 4. X. Anotou aí? Número 5. Peraí. 2, 3, 4. X. Número 5. Ó. O. Número 6. X. X. Número 7. X. Perfeito, X. Número 8. X. O. É O? É O. O número 0 era conhecido principalmente pelo nome de Oscenso. Não quer dizer. Vai lá que a senhora vai descobrir que não é o nome. É porque eu confundi tudo, que eu coloquei C e E. Números quer dizer saída do deserto. Então 8 é O, errado. Número 9. 9, OX. A irmã Ana Paula já pegou a coreografia. Aprendeu que eu falar onde é. Dá para vocês fazerem a coreografia do Beré, né? Vamos lá. Então, número 9, O. Número 10. OX. Alguém está esperando por alguém? É O, né? Porque eu coloquei C. Olha lá, a irmã Ana Paula está de mal com a gente. Ela fez assim. Desculpa, irmã Ana Paula. Discordo com a senhora. É O de novo. Número 10 é O. Você sabia que ele ia ficar surpresa? Faz isso comigo. Número 11. XOO. O. Número 12. XOO, gente. Vamos lá, se animam. XOO. Glória a Deus. Eu apaguei tudo, aí já ficou nem para ver mais. Número 13. X ou O? Graças a Deus que ficou óbvio. Número 14. X ou O? Ok, vamos fazer uma recapitulação aqui que eu percebi que alguns de vocês patinaram na maionese. Preste atenção, então. Vamos lá desde o começo. 1, O. 2, 3 e 4, X. 5, O. 6, 7, X. 8, 9, 10, 11, 12, 13, O. E 14 também. O. Número 15, XO. O. X.
O livro de Josué tenha sido escrito por um dos profetas de sua época. Essa grande possibilidade. 16, XOO. É ele mesmo que escreveu? Hein? Não é ele mesmo que escreveu? Parte do livro de Josué. Analisa bem aqui a número 13. O livro de Josué, perdão. O livro de Josué talvez tenha sido escrito por um dos profetas da sua época. Porque se a irmã analisar, ali tem narrativas que não envolvem a vida de Josué, que Josué não está mais vivo. Quando ele fala da morte dele, como é que ele vai escrever sobre a própria morte dele? Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Ele escreveu parte, mas não todo o livro de Josué. Igual o livro de Deuteronômio. Uma boa parte do livro de Deuteronômio, de fato, foi Moisés que escreveu, concordam? Mas o capítulo 34 não foi Moisés, porque o capítulo 34 fala da morte de Moisés. Então, como é que ele vai escrever sobre a própria morte dele? Estão entendendo? Não tem sentido. Então, temos que analisar bem quando a frase nos apresenta. Então, número 15, X. Número 16, XO. X. É só ler o versículo 16 do capítulo 2 que você vai chegar a essa conclusão. Verso 17, XO. X, maravilha. Número 18, XO. X. A opinião Ô, professor, mais... você vai colocar isso na prova, pelo amor de Deus? Com certeza! A opinião mais aceita a respeito de quem escreveu o livro de Juízes seria Saul. Jamais Saul poderia ter escrito o livro de Juízes. Jamais. Eu ganhei aqui, é de bobeira. De bobeira, mas a senhora não vai ficar na bobeira, de jeito maneiro. Eu tive que apagar tudo esse negócio aqui. Vamos lá, para fechar. Número 19. O livro de Ruth descreve a direção providencial de Deus na vida de uma família israelita. Senhor da glória, se vocês errarem essa, eu me demito agora. X. Aleluia! Eu já estava para me demitir, gente. Meu Deus. Número 20. Essa é fácil. No grego e em traduções posteriores, o livro de Ruth vem em seguida ao de Jó. XOO? X. Parou todo mundo. X. É ó. Tá certo. Eu vou ficar de boca fechada. É poético, Jó, é poético. Exatamente. Ô, papai do céu. Eu acertei. Acertou. Para quem perdeu, eu vou fotografar o gabarito de respostas, vou deixar no grupo, tá? E você reconfere. Próxima aula, vamos fazer tudo até o final. Vamos corrigir tudo até o final. Gente, a matéria não é difícil, as perguntas não são difíceis. É só você ler a apostila associado com os textos da Bíblia e prestar muita atenção. Vocês já observaram que eu costumo pegar uma frase e dividi-la ao meio, ou seja, a metade da frase eu coloco ela como certa e a outra metade eu coloco como errada. Mas justamente... Cadê as curiosidades bíblicas, pastor? Sumiu, acabou. Vai aparecer, calma, irmã Ana Paula. Eu vou voltar com a carga total. Essa vai ficar até meio suada. Eu vou colocar umas aí violentas. Não, calma, pastor, não precisa também abusar, né? Vai devagar. Eu digo violenta no sentido do teor, não da agressividade. Do teor. Não vou machucar ninguém, tá bom? Mas eu vou voltá-las na próxima semana, permitindo Deus. Gente, perguntas, dúvidas? Tá tudo certo? Não, tem muita coisa. Perfeito. Por enquanto. Valeu a aula de hoje, gente? Pelo menos nessa partezinha que nós entramos, valeu? Valeu. É só uma pincelada. Me sugeriram numa outra turma, por que não estudar 2 meses essa matéria? Eu já pensei nisso, mas o curso fica muito longo demais. Então não tem como. Seria apropriado estudarmos Antigo e Novo Testamento em 2 meses, 8 semanas. Mas o curso ficaria enorme. Isso poderia... Pastor, Sim. Eu até estava assistindo uma aula que o senhor deu na outra turma, e ali eu ia ter perguntado antes, né? Que o senhor comentou sobre os homens das cavernas, né? Que existiram antes. Isto. E aqui o senhor não falou. Eu falei assim, gente, não, eu tenho que perguntar ao pastor, cadê esses homens da caverna?
Gênesis capítulo 1. Que veio dos macacos, né? Que não veio dos macacos. Quem veio antes, né? Esse mundo, da criação. Esse mundo está lá no livro do profeta Isaías, profeta Ezequiel, capítulo 28, que mostra quando Satanás era o administrador do planeta Terra. Número 1, havia um Éden, que ele era o administrador deste Éden. Número 2, havia um trono, que ele tinha esse trono no Éden. Número 3, havia um homem que existia ali, só que não era o homem à imagem e à semelhança de Deus. Quem era este homem? Eram os homens das cavernas. O homem Cro-Magno, o homem de Neandertal. Como é que eu sei disso? Eu vou passar um livro para vocês. É um livro tremendo que mostra que a Bíblia ela traça, não em muitos detalhes, a existência dessa primeira criação, desse primeiro planeta Terra, que existia um homem. Só para fechar, quero mostrar para vocês qual é o texto da Bíblia que nos deixa de boca aberta para entendermos que o homem, o Homo sapiens, foi o único criado à imagem e à semelhança de Deus. Tá? Gênesis capítulo 2. Perdão, pastor, Ezequiel, qual também que o senhor falou? Capítulo 28. Vamos lá. Vamos rapidinho por etapas. Vamos primeiro a Ezequiel, capítulo 28. Aí vocês vão anotar e vão descobrir como era essa primeira terra, esse primeiro planeta Terra, esse primeiro Éden. 28, do 11 ao 19. Mas o 28:13 de Ezequiel diz: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas e te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criados, foram eles preparados. Era o planeta Terra, estava toda mineralizada, e aí estava o trono de Lúcifer, o trono de Satanás. Ok? Então, esse é Ezequiel, capítulo 28, versículo de número... Na terra depois da queda, é isso que o senhor falou? Na terra antes da queda. Bem antes da queda, bem antes da queda, bem antes. Milhões de anos antes. Essa é a primeira terra, que foi criada antes de 1 e 2 de Gênesis. 1 e 1, a terra de Gênesis 1 e 1, ela está sendo descrita aqui. Aqui. Agora, vamos lá rapidinho, porque já passamos muito do horário. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Não, vou ter que mandar esse livro para vocês em PDF. Aí vocês... Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Preste atenção no que diz aqui, gente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Aí está a chave. Uma coisa é alma. E outra coisa é a alma vivente. O que é alma vivente? Espírito. O primeiro homem não tinha espírito. Não era a imagem e a semelhança de Deus. Como é que é? Como é que é? Presta atenção. Passamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Imagem moral, semelhança espiritual. O primeiro homem, o de Neandertal, o homem das cavernas, são vários. Eles não tinham espírito. É igual animal. Como diz lá em... O próprio Deus. O próprio Deus. Mas eles não tinham a imagem e a semelhança de Deus. Isso é bem interessante. É bem curioso. Não tinham. O único homem que veio ter a imagem e semelhança de Deus é chamado pela ciência de Homo sapiens. Porque ele recebe o quê? O lado da eternidade. O primeiro homem morria igual animal. Lá em Eclesiastes diz, né, que Salomão, no seu período de desviado, ele dizia que o homem e o animal é a mesma coisa. Morreu, vai tudo para o mesmo lugar. Está lá em Eclesiastes. Você já viu esse texto? Professor, em 1 Coríntios, ou 1 Coríntios 15:47, fala que aí Deus criou Adão, porém espírito vivificante. Vivificante, é uma variação de alma vivente, espírito vivificantes.
Para fechar, irmã Camila, mais 50, irmã Camila. Irmã Camila soltou o gongo no último. Fantástico, irmã Camila. Anote aí. 1 Coríntios 15, 47. A expressão espírito vivificante. Alguém caiu na conexão. Rapaz, alguém saiu fora aqui da conexão. Irmã, até perdi quem é a pessoa. Alguém pulou aqui fora da conexão. Espírito vivificante é o mesmo que alma vivente. Estão conseguindo me entender, gente? O primeiro homem não tinha semelhança de Deus. E, consequentemente, era como um animal. Irmã Ana Paula. Vamos lá, vamos para a irmã Ana Paula. Pastor, perdão. Gênesis qual? 2:5. 2:5. 2. Ana Paula, o que é isso? Está nos deixando antes da hora. Eu não reparei. Não faça isso com a gente antes da hora, não, que a gente está pensando que o arrebatamento veio e levou a senhora. Meu Deus, agora me deu o frio na espinha, meu pai. Anotado aí, gente? Anotado aí, então? O espírito vivificante é o semelhante à alma vivente. Isso é profundo, gente. Eu não teria tempo para falar sobre isso. Eu tenho um estudo bíblico, eu vou lançar ele no canal do YouTube em setembro, a Bíblia e a Ciência. Eu vou fazer uma série de 12 vídeos dando detalhes sobre esse assunto. Rapidinho para terminar. É que, olha só, mas quando a Bíblia fala de espírito vivificante, ele não fala de Jesus como o segundo Adão? Paulo está fazendo comparações entre o homem falho, o homem limitado, o homem imperfeito, com o homem completo, o homem perfeito, o homem glorioso, o homem poderoso. Observa que aí Paulo está fazendo o quê? Antagonismos ou paralelismos, mostrando coisas opostas, pontos semelhantes entre os dois, porém pontos completamente diferenciados. Aí é uma linguagem figurada que temos que ter. Mas aí ele fala aqui no 45, hoje eu estava até lendo esse versículo mesmo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, no caso, é Jesus, né, em espírito vivificante. Exato, porque Jesus tem uma característica que nós não temos. Jesus tem, por natureza, a eternidade e a imortalidade. O que é a eternidade? Nunca criado, sempre vivo e nunca morre. E a imortalidade por causa do corpo humano, que se ele quisesse, ele seria imortal, mas ele veio com o propósito de matar o pecado no corpo. Agora, nós não somos eternos, mas pela salvação em Cristo, fomos feitos o quê? Imortais. Nunca vamos morrer. Gente, esse assunto dá um leque violento. Tínhamos que ter 3 a 5 aulas só para falar desse assunto. Abordada no começo, né, pastor? Mas lembrei agora, no final. Mas valeu, irmã Ana Paula, valeu. Eu vou lançar em setembro no meu canal do YouTube uma série de 12 vídeos sobre a Bíblia e a ciência. Eu vou avisar nos grupos quando ele vai ser exatamente lançado. Se você quiser acompanhar, vai estar lá no nosso canal do YouTube, né? A Bíblia e a ciência. Aí todas essas perguntinhas, com certeza, vão ser atendidas da parte de vocês. Vamos agradecer a Deus? Ô, professor, outra coisa, o senhor mandou a gente fazer os 2 exercícios. Deixamos para a próxima, porque hoje a coisa se estendeu um pouquinho hoje. Não dá para fazer tudo hoje. Pastor, tá qual é o nome do livro? O senhor chegou a falar o nome do livro ou não? Deixa eu ver se ele está aqui pertinho de mim. Ele é em inglês. Ele não está aqui agora, nesse exato momento, pertinho de mim, mas eu vou fotografá-lo e vou postar no grupo. Ele não está aqui pertinho de mim, porque eu, inclusive, já levei para algum outro lugar aqui, porque eu tenho aqui o meu escritório, eu tenho uma outra antessala com uma outra pequena biblioteca, eu devo ter levado para outro, mas eu vou fotografá-lo e passar para o grupo para vocês, tá bom? Vamos agradecer a Deus? Sim. Alguém mais? Um segundo. O senhor citou 1 Coríntios, qual capítulo? 15:47. Perfeito, obrigada. 15:47. Vamos agradecer a Deus, gente?
A aula hoje esquentou bastante, graças a Deus. O uísque desapareceu. Agora que eu estou dando conta, estou dando nota, ele foi arrebatado no meio do caminho. Irmã Laodiceia, nos agradecendo a Deus por esta aula de hoje e nos veremos na próxima quinta com a bênção do nosso Deus. Irmã Laodiceia, por gentileza. Meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no meio de nós, Espírito Santo, pela sua manifestação, que cada um de nós que recebemos, colhemos no nosso coração e que nós possamos, Senhor, cada dia mais crer na tua palavra e que ela entre, que faça morada dentro dos nossos corações. Muito obrigado por tudo. O Senhor abençoe o nosso professor, guarda com a sua santa mão protetora a cada um dos alunos e que cada dia mais nós possamos mergulhar na tua palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele E que eu cresça. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, gente. Deus os abençoe. Bom descanso. Amém. Boa noite de paz. Uma boa semana de vitórias. Próxima quinta estaremos aqui se Jesus não voltar. Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém. Fiquem todos na paz. Obrigado, senhora Tânia.